requisitos bíblicos que condenam a prática sexual fora do casamento, ou seja, os requisitos que limitam a intimidade sexual ao matrimônio. Gênesis 2, versículo 24 diz que o homem e mulher se tornam uma só carne quando se casam, ou seja, quando deixam pai e mãe e vão viver juntos. A prescrição divina para o casamento é de um só homem e uma só mulher, unidos pelos laços do casamento. Não há como admitir a relação sexual, que é a maior intimidade entre um homem e uma mulher, sem que haja o mútuo compromisso diante de Deus e dos homens, de consolidação da vida a dois. A simples intenção de casar-se, ainda que com o vínculo do noivado, não abre a possibilidade para que os namorados iniciem já a prática sexual. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqui está a consumação do casamento. Somente mediante o matrimônio, homem e mulher tornam-se uma só carne e assim podem desfrutar das delícias do ato sexual. Houvesse a exceção para o sexo livre, estaríamos diante de uma situação em que o homem, bem intencionado, praticaria o sexo com sua namorada. Passado algum tempo, se o casamento por qualquer motivo não se efetivasse, ele passaria a namorar outra moça e com as mesmas boas intenções e também praticaria sexo com esta. Não é outro costume da sociedade depravada. Em Cantares 4, versículo 12, lemos: Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Nota da Bíblia de Estudo Pentecostal. As três figuras de linguagem deste versículo salientam a verdade de que a jovem sulamita permaneceu virgem e sexualmente pura até casar-se. Manter a virgindade e a abstinência sexual é o padrão bíblico da pureza sexual para todos os jovens do sexo masculino e feminino. Violar este padrão santo de Deus é profanar o espírito, o corpo e a consciência e depreciar o valor do ato da consumação do casamento. Vejam Cantares 2, versículo 7, 3, versículo 5. Jesus disse: Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. Jesus referiu-se à mulher com a qual o homem não é uma só carne. Qual seria a intenção impura? A intenção de com ela praticar o ato sexual. Nesta palavra, estaria aberta a possibilidade de o homem fazer sexo com sua namorada? Nem com a sua namorada, nem com a mulher de outro homem. O entendimento é que a proibição do adultério, Êxodo 20, versículo 14, abrange a imoralidade e todos os demais pecados sexuais. O adultério era punido com pena de morte, Levítico 20, versículo 10, Deuteronômio 22, versículo 22. O adultério acarreta consequências permanentes e graves. O adúltero levará o opróbrio disso por toda a vida. Aspas. O que adultera com a mulher tem falta de entendimento. O que tal faz destrói a sua alma. Açoites e ignomínia encontrará, e o seu opróbrio nunca se apagará. Provérbios 6, versículos 32 e 33. A imoralidade dentro da igreja não pode ser tolerada. Já por carta vos escrevi, que não vos associeis com os que se prostituem. 1 aos Coríntios 5, versículos de 1 a 13. Diz mais o apóstolo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, versículos 12 e 18. Em Atos 15, versículo 29, em algumas versões da Bíblia, aparece a palavra fornicação. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos fará. De acordo com o dicionário da Bíblia Online, fornicação significa relações sexuais ilícitas. Conforme o dicionário Aurélio, fornicar significa praticar o coito, copular. Deus não iria proibir a prática sexual no casamento. A fornicação se estabelece entre não casados. Namoro não é casamento. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Levítico 18, versículos 6 a 30. 20, versículos 11, 17 e 19 a 21. A única interpretação que podemos fazer desses versículos é que proíbem descobrir a nudez ou ver a nudez de qualquer pessoa a não ser entre marido e mulher legalmente casados. Tal proibição inclui também as carícias íntimas, ainda que não consumado o ato sexual propriamente dito. O domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Entre as obras da carne estão a prostituição, a lascívia e a impureza. Gálatas 5, 19 a 24. Vejamos alguns exemplos de tradução da palavra grega poroneia. Primeiro, significa prostituição. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3, versículos 5 a 6. Outro significado para a palavra grega poroneia. Impureza. Fugir da impureza. 1 aos Coríntios 6, versículo 18. Efésios 5, versículo 3. Relações sexuais ilícitas, uniões ilegítimas, imoralidade sexual, prostituição. Dependendo da versão utilizada, a palavra poroneia é traduzida dessa forma. Deus considera legítima a prática do sexo entre namorados sem o vínculo conjugal? Vejamos o que Paulo diz. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. 1 aos Coríntios 7, versículo 2. O apóstolo indica o leito conjugal como única forma de evitar-se o relacionamento ilegítimo, quer sejam usados os termos fornicação, impureza ou prostituição. Isto é, para que não cometam impurezas sexuais, casem-se. Mais adiante, no versículo 9, ele arremata: se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que ficar ardendo em desejos. Ele usa a expressão abrasar-se. Então, a única forma de darmos curso aos desejos sexuais é no matrimônio. Está escrito: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos, os que se dão à prostituição e adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, versículo 4. Logo, se os namorados não se sentem seguros na guarda da virgindade, se não há como conter os impulsos sexuais, melhor será que se casem. Não se encontra na Bíblia nenhuma palavra que dê apoio a uma relação sexual fora do casamento. O conselho do apóstolo é que as viúvas mais jovens se casem.
tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, diz ele, já se desviaram para seguir a Satanás. 1 Timóteo 5, versículo 14. Embora se saiba que o assunto diga respeito a um caso específico na igreja de Corinto, a ênfase está no aconselhamento para que se casem. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 3 a 5. Paulo compara a prostituição à lascívia. A palavra grega epitimia é traduzida com o significado de desejo incontrolado, concupiscências, ou seja, desejos carnais, inclinações da carne, paixões carnais e mundanas. E como vimos anteriormente, porneia é traduzida como prostituição, imoralidade e relações sexuais ilícitas. Logo, não cabe o argumento de que a prostituição se refere tão somente ao comércio do sexo. Com o título Padrões de Moralidade Sexual, a Bíblia de Estudo Pentecostal assim se define em alguns tópicos. A imoralidade e a impureza sexual não somente incluem o ato sexual ilícito, mas também qualquer prática sexual com outra pessoa que não seja seu cônjuge. Há quem ensine, em nossos dias, que qualquer intimidade sexual entre jovens e adultos solteiros, tendo eles mútuo compromisso, é aceitável, uma vez que não haja ato sexual completo. Tal ensino peca contra a santidade de Deus e o padrão bíblico da pureza. O crente deve ter autocontrole e abster-se de toda e qualquer prática sexual antes do casamento. Justificar intimidade premarital em nome de Cristo, simplesmente com base num compromisso real ou imaginário, é transigir abertamente com os padrões santos de Deus. É igualar-se aos modos impuros do mundo e querer deste modo justificar a imoralidade. Depois do casamento, a vida íntima deve limitar-se ao cônjuge. A Bíblia cita a temperança como aspecto do fruto do Espírito no crente, isto é, a conduta positiva e pura, contrastando com tudo que representa prazer sexual imoral, como libidinagem, fornicação, adultério e impureza. Gálatas 5, 22 a 24. Continuam os comentários extraídos da Bíblia de Estudo Pentecostal. Fornicação, do grego porneia, descreve uma ampla variedade de práticas sexuais pré- ou extramaritais. Tudo que significa intimidade e carícia fora do casamento é claramente transgressão dos padrões morais de Deus para o seu povo. A lascívia, do grego aselgeia, denota ausência de princípios morais, principalmente o relaxamento pelo domínio próprio que leva à conduta virtuosa. Isso inclui a inclinação à tolerância quanto a paixões pecaminosas ou ao seu estímulo, e deste modo a pessoa torna-se partícipe de uma conduta antibíblica. Gálatas 5, versículo 19, Efésios 4, versículo 19, 1 Pedro 2, versículos 2 e 18. O sexo livre, descomprometido, interessa ao diabo, que tenta por todos os meios invalidar o casamento instituído por Deus. Devemos ser guiados não pelo ensino do sistema mundano, pelo Deus deste século, pelo modus vivendi dos devassos, incautos, incrédulos e inimigos da palavra. O crente deve andar na contramão dos desobedientes. Tentar ajustar a palavra aos nossos pecados é um sinal de rebeldia e falta de compromisso com Deus. Devemos, isto sim, ao contrário, ajustar a nossa vida ao padrão da palavra de Deus,
como submissos à sua soberana vontade.